Questão sobre infrações e penalidades. Deixar de dar preferência de passagem ao pedestre, isso aqui é importante no trânsito, hein? Pode gerar como punição. Por que aqui fala pode gerar como punição? Porque nem sempre, quando você desobedecer as leis de trânsito, você será autuado, será multado, né? Que carece, que mereceria aí uma punição. Isso é fato, está no código. Deixar de dar preferência é uma infração de trânsito, portanto, é passível de punição, multa. E, inclusive, já dei a resposta, né? Uma multa. Mas por que aqui está pode? Porque nem sempre você vai ser autuado, vai ser multado. Tem vezes que quem está fiscalizando não vê, não é verdade? Aliás, a absoluta, esmagadora maioria das vezes, a pessoa faz a coisa errada no trânsito e a fiscalização não vê. Mas e a dúvida que vem? Professor, que vai dar multa é fato, isso aí eu sei, multa. Ó. Só que todas as alternativas trazem multa como punição. E aí? É só a multa mesmo ou da multa e recolhimento da CNH? Gente, esse lance aqui de recolhimento da CNH, na atual legislação, é caso raro de acontecer, tá? Raro. Normalmente você vai ver recolhimento de CNH em caso de suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento. Adulterar o documento, sabe o que é, né? Mexeu ali, tentou rasurar alguma coisa. Ou então inautenticidade, é um documento inautêntico. Um documento autêntico é um documento verdadeiro. Quando eu falo inautêntico, é um documento não verdadeiro. Eu coloquei o inautêntico, não verdadeiro, falso. Habilitação falsa, né? Aí recolhe. Mas não é o caso aqui não, tá? Multa e suspensão da CNH. Para começar, nem existe suspensão da CNH. Existe suspensão do direito de dirigir. Ah, mas o meu parente lá teve a CNH suspensa. O pessoal fala assim mesmo. Eles costumam falar, minha CNH foi suspensa. Mas, tecnicamente, essa punição não existe. A suspensão é do direito de dirigir. E quando o direito de dirigir é suspenso, o Detran recolhe a habilitação. Tá vendo? Então, existe sim a punição, o recolhimento da habilitação. Mas suspensão da CNH, não. A suspensão é do direito de dirigir e a carteira fica recolhida e depois devolve. Remoção do veículo. Sinceramente, casos de remoção de veículos é mais relacionados aí a estacionamento irregular, o veículo está estacionado de forma irregular, ou então em alguma circunstância em que o problema não pôde ser resolvido na hora. Imagina ali um pneu careca, um para-brisa quebrado, aí a fiscalização parou, fez a autuação, que vai virar uma multa depois, e vai deixar a pessoa ir embora com aquele para-brisa quebrado, com um pneu careca, é perigoso, não pode. Então, ele retém o veículo para tentar regularizar a situação, que é no local, mas como não é um problema que dá para resolver no local, aí acabam removendo. Chama o guincho e leva o veículo para o pátio. Não é o caso aqui, né, gente? Deixou de dar preferência para o pedestre, ou seja, o pedestre estava lá esperando, não deu a preferência, é infração, vai ser autuado, vai ser multado, mas para que remover o veículo aí? Não faz muito sentido. E, por fim, a retenção do veículo. A retenção é a segunda punição que pode acontecer com o veículo. Na verdade, é a primeira, né? Porque a primeira providência é reter. O que é reter? O veículo fica no local até que o problema seja resolvido. Ah, eu estou sem óculos. Na minha carteira consta que eu preciso usar óculos e eu estou sem óculos. Vai dar multinha. E aí, pode ir embora? Não. O veículo está retido, ou seja, ele não sai daqui até você resolver o problema. Como é que resolve isso? Pega o óculos, traz o óculos, né? Pede alguém para trazer. Ou arranja um habilitado para retirar o veículo. Você sem o óculos, ou sem os óculos, não pode sair dali dirigindo aquele veículo. Tá vendo? Então a retenção é algo que acontece no local. Tá? Agora, dependendo do problema, conforme eu falei, um para-brisa trincado, um pneu careca, não dá para resolver no local, aí tem que chamar o guincho e remover o veículo mesmo. Então aqui só multa mesmo, tá? É uma multa gravíssima, tá? Deixar da preferência para o pedestre é multa gravíssima. 7 pontos no prontuário aí. Questão agora sobre direção defensiva. Dentre as alternativas abaixo, essas aqui, né? Qual que não é condição adversa do veículo? Lembrando que as condições adversas relacionadas à direção defensiva são aquelas, né? Luz, tempo, trânsito, veículo, via e condutor. São essas 6. Bora ver então? Do veículo, ó. Ano e modelo do veículo. Isso é condição adversa? A condição adversa é que oferece risco. O ano e o modelo do veículo é uma condição adversa? Eu sei que alguém pode até ter pensado numa piadinha, né? Ah, sou veículo tal, ano tal. Mas não é, tá? Ano e modelo de veículo não são condições adversas. Até estão relacionadas ao veículo, mas não oferecem risco nenhum, tá? Então, essa é a resposta. Eu estou procurando qual que não é condição adversa relacionada ao veículo.
Agora, pneus gastos, freios desregulados, lâmpadas queimadas, tudo relacionado a veículo e são condições adversas, tá vendo? Defeito nos equipamentos obrigatórios, limpador de para-brisa e nos limpadores de para-brisa. Falta da buzina, tá vendo? Buzina é equipamento obrigatório, não pode faltar a buzina. Não tendo ela, é uma condição adversa do veículo. Espelhos retrovisores deficientes, cinto de segurança defeituoso. Ok? Então, B, C e D são condições adversas relacionadas ao veículo. Letra A, não. Ano e modelo não estão relacionados ao veículo, mas não oferecem risco, portanto, não são condições adversas. Letra A, aí, confirmada a resposta. Questão sobre sinalização viária. Diante da placa ao lado, essa placa aqui, que inclusive trouxeram aqui o código dela, ó, A43. Aí sempre vem aquela dúvida, professor, eu preciso decorar esse código? Não. Ah, mas na minha prova caiu só o código. Chama o examinador e reclama, não pode. Tem que cair a ilustração da placa. Ah, mas isso é muito comum aqui no meu Detran e a professora ou o professor falou que eu tenho que decorar. Não tem, acredite em mim. Tá? Eu sei que alguns Detrans, Detran do Rio Grande do Norte, por exemplo, contratam uma empresa terceirizada para poder cadastrar essas questões lá. Às vezes eles cadastram a questão, colocam a placa, a imagem da placa, mas o banco de dados some com a imagem. Aí aparece para você na hora da prova sem a placa. Pode chamar o examinador na hora e reclamar que ele vai anular a questão. Eu já liguei para o Detran, para os Detrans onde isso acontece, e o pessoal que trabalha no Detran, os servidores do Detran, sempre falam, gente, como é que pode um instrutor não orientar o aluno quanto a isso? Não tem como responder só pelo código da placa, não. Ninguém, não existe um ser humano no planeta que conhece as sinalizações só pelo código da sinalização, que não tem como. Eu, inclusive, professor Ronaldo aqui, acho que nem deveria ficar mais colocando código da placa na questão. Porque se não coloca o código, aí não aparece a placa, acabou a discussão. Não tem como saber qual sinalização que é se não está nem o código nem a placa. Mas tem que ter os dois, tá? Pelo menos, os dois não. Tem que ter pelo menos a placa aqui para você saber qual é e responder a questão. Então, diante dessa placa aqui, o condutor entende que, o que ele entende? Que há aeroporto ou aeródromo próximo à via. Aeroporto todo mundo sabe o que é, né? Aeródromo é um mini aeroporto, diríamos assim, que um aeroporto para aeromodelitos, aviões de brinquedo, diversão, não é? Não é um avião que você entra dentro dele, é avião por controle remoto. Então, esse é um aeródromo. Então, quando você perceber essa placa aqui na via, você vai entender exatamente isso que está aqui, ó. Naquela proximidade ou naquelas proximidades da via onde você está, tem um aeroporto ou um aeródromo. Se porventura você vê um avião de verdade ou de brinquedo voando em baixa altura, não se assuste que ele não está caindo na sua cabeça, tá? É porque ele vai pousar mesmo ou acabou de decolar. Então a resposta é essa aqui. Tá? Essa é a resposta. Vai passar por um ponto de embarque e desembarque? Absolutamente não. Isso aqui é para ônibus, né? Não é o caso. Encontrará um aeroporto a 300 metros? Para afirmar que fica a 300 metros, tinha que ter essa informação complementar aqui, né? E que nem seria o caso desta placa, certo? Quando a engenharia de tráfego quer orientar sobre um aeroporto, eles não vão usar a placa de advertência para falar que está a 300 metros esse aeroporto. Não é a placa. E aqui os aviões podem pousar na pista. Quando falo pista aqui, é a pista onde o veículo, seu automóvel, sua motocicleta está circulando. Não é. Essa placa aqui não está regulamentando ou alertando que aviões vão pousar ali na sua pista, onde você está dirigindo, não. Vai pousar numa pista do aeroporto, o aeródromo que fica próximo ali, mas não na sua pista. Então aqui está fora, confirmada aí, letra A. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. Diante da placa de regulamentação R14, lembrando que não precisa decorar esses códigos de placa, porque tem que cair a ilustração da placa na questão. Qual deve ser a ação do condutor? Ação é o que ele deve fazer. Na letra A diz, ele deve transportar carga dentro do limite máximo de altura regulamentada na via. Tem alguma coisa aqui indicando a altura? Eu estou vendo um T aqui. Esse T é de quê? De toneladas. Isso é peso, não é, gente? Então não tem nada a ver com altura, não. Está fora.
Deve transportar carga dentro do limite máximo de largura. Outra vez, está falando de largura aqui na placa? Não, está falando de peso. Então está fora aqui também. Deve transportar carga no limite mínimo de peso regulamentado na via. Não é mínimo, é peso, né? Tá certo aqui agora está falando de peso, mas não é o mínimo, aqui é o máximo. 10 toneladas é o máximo de peso que o seu veículo pode proporcionar ao pavimento. E tem que tomar cuidado porque tem placas de peso assim, que é por eixo, tá? Mas aí você vai ver o eixo desenhado. Aqui não tem um eixo desenhado. Quando eu falo eixo, é o eixo do veículo, as duas rodinhas assim e o eixo. Não tem, aqui não está falando de eixo. Se tivesse o eixo desenhado, seria por eixo. Mas não é, aqui é o peso total, peso bruto total máximo permitido. Peso bruto total máximo permitido, é o significado dessa placa. Bruto total quer dizer todo o peso do veículo, não é um eixo isoladamente, tá? Mas não é mínimo, aqui é máximo. Então, mínimo aqui está fora, só pode ser letra D, né? Vamos ler ela. Deve transportar carga dentro do limite máximo, beleza, de peso, ok, regulamentado pela sinalização. É exatamente o que está aqui, confirmada a letra D de dado. Mais uma sobre sinalização viária. Diante da placa THC 01, lembrando que não precisa decorar o código da placa, porque tem que cair a ilustração da placa aqui para você ver. Você entende que há, nesta localidade, um ponto de atrativo turístico do tipo... Que atrativo turístico é esse aqui, hein? Olha bem para esse desenho aqui dentro e me fala com o que isso aqui parece. Parece com aqueles templos lá do Taj Mahal, né? Brincando. E tem muita gente que erra essa questão em prova, eu vou falar por quê. Porque o significado desta placa era templo. Era templo. Depois virou templo religioso e agora virou arquitetura religiosa. Esse aqui é o significado. Essa placa aqui não existe mais, tá? Não é museu, apesar de existir a placa de museu, mas não é essa aqui. E também não é ruínas, apesar de existir essa placa de ruínas, não é essa daqui. Então tá fora, tá fora. O significado dessa placa aqui, que parece a Taj Mahal, é arquitetura religiosa. Questão sobre direção defensiva. Diante das condições adversas de tempo, e aqui quando fala tempo, gente, é clima, tá? Clima, chuva, sol, calor, frio, vento, beleza? Não é tempo de relógio, não. Então, diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Na letra A diz, procurar aumentar a velocidade. Gente... Se tem uma condição adversa, o que é condição adversa? O que é isso aqui, condição adversa? Aqui, ó. Condição adversa é situação perigosa, situação de risco. Você vai aumentar a velocidade aonde, gente? Aonde? Não faz sentido. Se tem condição adversa nós vamos entender aqui como risco, perigo. Você vai aumentar a velocidade? Então, você que está analisando uma questão dessa em prova, eu nem leio o resto. Procurar aumentar a velocidade. Olha aqui na frente, para se livrar rapidamente dessa situação. Não, gente, não é. Essa aqui é a situação que você não pode fazer. E qual que a questão está pedindo? Aquela que eu não devo fazer. Sem dúvida alguma, essa é a resposta. Você não vai aumentar a velocidade, não. Agora, preste muita atenção, hein? Cuidado que a questão está pedindo aquela que não deve fazer. Então, tem que marcar a errada, que não deve fazer. E eu já achei ela logo na letra A. Então, as outras têm que ser situações que o condutor deve fazer, que é o certo. Bora ver? Se o tempo estiver muito ruim, sair da via, não é ir para o acostamento, não, acostamento é via. Sair da via e esperar que as condições melhorem. Ótimo, lindo isso aqui. Lindo, ok, coisa linda. Letra C. Procurar um local adequado, olha que bacana, sem riscos, olha, tudo lindo. Como um recanto, por exemplo, fora da pista, não é no acostamento, não. Posto rodoviário ou posto de gasolina, lindo, coisa linda isso aqui, não tem nada de errado aqui. Letra D, reduzir a marcha, ou seja, diminuir a velocidade, andar mais devagar.
Normalmente, quando na prova fala reduzir marcha, a pessoa pensa assim, estou de quinta, puxa para quarta, ou de quarta, puxa para terceira. Não deixe de ser, né? Porque quando você reduz a marcha, consequentemente, você está reduzindo a velocidade ali, né? Mas entenda esse reduzir a marcha como reduzir a velocidade, tá bom? E acender as luzes do veículo. Quando fala luzes, não é a luz interna do veículo, não. É luzes externas, faróis, né? Inclusive, com a atual legislação, dirigir sob chuva, qualquer intensidade, pode ser uma chuvinha fraca, tem que acender os faróis, tá? Farol baixo. Lindo também, lindo. Então, B pode fazer, C pode fazer, D pode fazer. Agora, A, aumentar a velocidade? Não pode. A questão está pedindo qual que não pode. Confirmar D e letra A. Questão sobre sinalização viária. Diante de sinais de advertência, você... E aqui não está falando exatamente placas de advertência, não. Está falando de sinais de advertência. Qualquer coisa na via que te transmita a sensação de advertência, algo perigoso. Quer ver um exemplo? Você está dirigindo uma rodovia, você vê galhos, arbustos espalhados no meio da pista, o que você entende? Opa, tem uma advertência e alguém está me advertindo, me alertando. Essa advertência é um alerta. Alerta sobre o quê? Sobre riscos, perigo, não é? Então, diante de sinais de advertência, de alerta, risco de perigo, o que você deve fazer? Redobrar, não é nem dobrar, não é redobrar a atenção e adotar uma postura segura. Coisa linda. Ok, qual que eu devo fazer? Certamente essa é a resposta. Aqui, ó, aumentar a velocidade. Gente, onde é que eu vou aumentar a velocidade sendo que tem uma situação de risco? Não faz sentido, né, gente? Então, letra B está fora. Parar rapidamente seu veículo. Como assim parar rapidamente o veículo? Depende da circunstância, né? Se for uma situação onde a pista está totalmente obstruída, se você se deparou com um problema, não tem como seguir em frente, parar o veículo, tudo bem. Esse rapidamente aqui, ó, a depender da circunstância, pode até provocar um acidente com quem vem atrás. Ele vem colide com a traseira do seu carro. Diria que isso aqui está um meio certo. Depende da circunstância, a questão não trouxe essa circunstância. E esse rapidamente aqui também ficou com o pé atrás. Então, entre A e C, eu vou ficar com a letra A, né? Já eliminei a C aqui. Letra D. Acende as lanternas do seu veículo. O que é lanterna? São aquelas luzinhas fraquinhas que tem na frente. Não é nem o farol baixo, não é só o faroletezinho ali. E as luzes traseiras, vermelhas, aquelas lanternas. Isso aqui eu uso à noite. Então, você deve fazer o quê? Acender essas lanternas? Você até pode fazer isso. Mas será que... Em que circunstância isso seria adequado ou representaria aí uma melhoria da condição? Acho que pouco, né? Pouco. Vai depender do caso nenhum. Se fosse pelo menos acender os faróis ou pisca-alerta ou coisa assim, né? Eu botei aqui um meio certo também. Entre uma totalmente certa, que é a letra A, e uma meia certa, vocês vão ficar com qual? Com a letra A, né, gente? Risquei a D, eliminei ela, ficamos com a letra A. Então fica ligado nisso. Na hora da prova vai ter situações assim que você fica na dúvida. Será que é aquela ou será que é essa? Então você analisa, ó, redobrar a atenção. Lindo. Tem meio certo aqui no redobrar a atenção? Não tem. Adotar uma postura segura. Lindo. Tem meio certo nisso aqui? Não tem. Então é ok. 100% ok. Agora vê aqui, ó, parar rapidamente. Já meti um meio certo. Acender as lanternas, se fosse pelo menos os faróis ou o pisca-alerta, né? Então botei um meio certo também. Entre os meios certo e o certo, você vai ficar com qual? Tem que saber fazer essa análise aí na hora, para não ficar em dúvida e chutar de qualquer maneira. Questão sobre sinalização viária. Diante desta placa, você entende que... O que você entende? Eu estou vendo aqui uma seta apontando para a esquerda. Então, ó, esquerda, direita. Tem gente que tem dificuldade nisso aí. Faz assim com as mãozinhas na hora. Leva com o relógio no braço para você lembrar que a mão esquerda que está com o relógio ou que está com a aliança, né? Dá seus pulos aí para você tem dificuldade de guardar qualquer esquerda e direita. Arranja um jeito aí de você marcar isso. Beleza, só que aqui todas falam esquerda, 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 esquerda. Então não ajudou muito, não. Se tivesse algum dizendo para a direita, eu já ia eliminá-la aqui, mas não ajudou, não. Na letra A fala, existe uma curva à esquerda. Beleza. Na letra B fala, existe uma curva, mesma coisa, só que acentuada. Um pouquinho diferente.
Existe local para retorno à esquerda. O que é retorno? Retorno é quando você está indo numa direção e volta no sentido contrário. É isso que a seta está apontando aqui? Não. Então não é retorno. Está fora. Existe uma entrada à esquerda? Não. A placa de advertência que te mostra que existe uma via à esquerda, ó, você está bem nessa via aqui, ó, você está subindo nessa via aqui. Está subindo aqui. É uma placa que tem esse sentido, ó. Tem uma via aqui, ó, à esquerda. Então, aqui, ó, entrada à esquerda. Beleza? Não é o caso, né? A placa seria essa mesma plaquinha aqui, porém com um risco assim, não é torto assim não, tá? Vou tentar fazer certo aqui. Assim, outra assim, ó. Seria via lateral à esquerda, né? É uma pena eu não ter essa placa aqui para mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui seria a placa que se tivesse ali uma entrada à esquerda. Não é o caso. Professor, mas tem um movimento para a esquerda que é movimento em curva, não é entrada. Esquina é uma coisa, curva é outra. Dentro de rodovias você encontra curva, dentro de perímetro urbano normalmente você encontra esquinas. Dá para encontrar curva dentro de perímetro urbano também? Dá, mas são coisas distintas, tá? Então esse aqui, será que isso aqui é uma curva à esquerda ou uma curva acentuada à esquerda? Tá vendo a viradinha aqui, ó, o cotovelo aqui da placa, que eu costumo chamar de cotovelo. Está bem íngreme, bem fechada, né? Porque existe aquela sinalização mais aberta assim. Está vendo aqui o cotovelo que não é tão fechado? E existe essa que é bem fechadinha. Então, quando está bem fechadinha, o Código de Trânsito chama de... O código não, né? Resolução do CONTRAN chama de acentuada. Essa aqui é a resposta. Existe uma curva acentuada à esquerda. Questão sobre direção defensiva. Dirigindo corretivamente, o condutor estará. Corretivamente te lembra de quem? De corretivo, né? Aquele vidrinho de um líquido branco. Para que serve aquilo? Para corrigir alguma coisa, né? Passa aquilo em cima de alguma coisa que você escreveu errado, ele corrige. Corretivo, corretivamente, para corrigir. Corretivamente é para corrigir. Bora, pensando nisso aqui, vamos lá, diminuindo a marcha nas lombadas. Dirigindo corretivamente, o condutor estará diminuindo a marcha nas lombadas. Quando eu vejo uma lombada, que é o que o pessoal chama de quebra-molas, né? E eu diminuo a velocidade, lembrando que diminuir a marcha deve ser entendido como diminuir a velocidade, eu estou agindo corretivamente, eu estou corrigindo alguma situação não prevista. Porque existem dois jeitos de dirigir na direção defensiva, né? A corretiva e a preventiva. A preventiva é aquela de prevenir. Prevenir é onde o motorista antecipa ao risco. Mas não é o caso. Aqui não estou vendo nenhuma situação perigosa. A lombada é um dispositivo da engenharia de tráfego. Ah, dependendo, tem umas lombadas que é primeiro. Dependendo. Se o órgão com circunscrição sobre a via fizer a lombada de qualquer maneira, ela acaba virando mesmo uma situação de risco. Mas se fizer direitinho, não tem risco nenhum. E aqui não está falando que é uma lombada inadequada ou fora das regulamentações do CONTRAN, nada disso. Eu estou falando que é uma lombada. A lombada é um dispositivo permitido pela resolução do CONTRAN e até pelo código, né, no início, no primeiro momento, proíbe, mas a depender do caso, mediante estudos, o código acaba permitindo fazer as lombadas ali. Então, diminuindo a marcha nas lombadas. Não vejo isso como uma situação corretiva, não. Vou eliminar. Dirigindo com velocidade compatível. Se fosse incompatível, aí sim, até poderia existir uma situação de risco a ser corrigida. Mas compatível é a velocidade que está ok, que está compatível, que está de acordo com a segurança. Ó. Então, aqui também não. Não estou vendo situação de risco aqui para ser corrigida, não. Corrigindo a situação de risco. Ah, coisa linda aqui, ó. Aí, ó. Antes de eu chegar lá na alternativa C, ela já está me dando tudo que eu preciso aqui, ó. Corrigindo a situação de risco. O corretivo é exatamente isso, gente. A forma de dirigir corretiva é para corrigir uma situação de risco. E aqui ainda completa, ó, não prevista. Não prevista. Exatamente. Porque existem duas formas, a corretiva e a preventiva. Se você não previu, você precisou de corrigir. Exatamente, nem precisava disso aqui, mas isso só veio para reforçar. Aí facilitou muito a vida de quem está respondendo aí, né? Corretiva é corrigindo a situação de risco não prevista.
Coisa linda. Guardando distância de segurança à sua frente. Quando o motorista guarda distância de segurança, existe aqui uma situação de risco? Ele está corrigindo alguma situação de risco? Não, pelo contrário, ele está até evitando a situação de risco. Ó. Ele está mantendo distância. Então aqui não tem situação de risco a ser corrigida. Anote isso. A direção defensiva é defensiva. Defensiva. Ela nos traz o método preventivo e o método corretivo. Quando falar corretivo, conforme na questão, é porque tem que existir uma situação de risco que precisa ser corrigida. E a situação não foi prevista anteriormente. É isso que a questão trouxe aqui para nós, a resposta C aí. Questão sobre direção defensiva. Dirigir sob influência de álcool. Ih, rapaz, é complicado, hein? Sob influência de álcool. É infração gravíssima vezes 10. A depender do índice que for constatado ali pelo etilômetro, pelo bafômetro, é até crime. Dá de 6 meses a 3 anos de cadeia. O trem é brabo. E dirigir cansado. Então, sob influência de álcool e cansado. São condições adversas, lembrando que condições adversas são condições de risco, perigosas, relacionadas a um daqueles 6 tipos que a gente vê na direção defensiva, né? Luz, tempo, esse tempo aqui no sentido de clima, chuva, sol. Então, luz, tempo, via, é a via mesmo, a pista. O trânsito, o veículo e o motorista. Condutor, né? Então são esses 6, luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista. Lembrando que o veículo ainda pode dividir em passageiro, ele pode ter as subdivisões aqui de passageiro e de carga. Tem que decorar essa bagaça aqui, tem gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que decorar essas 6 variáveis aqui, em que as condições adversas vão estar sempre relacionadas, tá? Tem que decorar. Você tem dúvida? Vai lá na matéria de direção defensiva, dá uma revisada nisso aqui. Então, sob influência de álcool e cansado, seria uma condição de luz e trânsito? Absolutamente não, né? Luz, trânsito, não. Do condutor, claro, quem dirige embriagado é o condutor, quem está cansado é o condutor. Certamente essa vai ser a resposta. Do trânsito, não. Congestionamento é condição adversa do trânsito. Estão só enchendo linguiça aqui, tá fora. Dos pedestres, pedestre está dirigindo? Não. Pedestre é uma coisa, condutor é outra. Nem existe pedestre aqui nas condições adversas, tá? Ou nos elementos aqui das condições adversas. Então tá fora. Essa questão foi até simples. Acho que o maior grau de dificuldade aqui é o pessoal decorar esses personagens envolvidos aqui, né? Luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista. Vai dar uma caprichada aí para você guardar isso.